Bom dia, sexto ano! Hoje, dia 15 de junho de 2020, a nossa pauta continua sendo o nosso capítulo 7, a respeito do nosso Ocidente clássico, né? Nós começamos a estudar a respeito do Ocidente clássico nas últimas aulas, né? A respeito da cultura grego, a cultura romana. Bom, vocês tiveram uns dias para descansar um pouquinho agora, né? Tiveram uns 4 dias para dar uma descansada. Agora vamos voltar com tudo a nossa aula. Bom, no começo nós vimos a cultura clássica na atualidade, né? Nós vimos como a arquitetura daquele classicismo grego-romano, ela tem influência na atualidade por conta dos pilares nas casas, que também é construído. Falamos a respeito da política também, que começou lá na Grécia Antiga, essa questão de debater a política. Lá já tinha bastante influência dessas questões políticas, e até hoje nós temos a política no nosso cotidiano, e são referente ao que aconteceu lá na Grécia Antiga. O esporte, eu falei para vocês que o esporte acabou surgindo, né? As Olimpíadas acabou surgindo na Grécia Antiga, né? Eram competições que reuniam as diversas cidades, elas se reuniam para competir. Falei para vocês até que teve, no ano de 2004, né? Vocês acho que nem eram nascidos ainda, teve uma Olimpíada na Grécia, né? Falamos a respeito das mitologias, né, grego e romana, que são bastante importantes, tem bastante filmes a respeito dessas mitologias. Falei para vocês do Percy Jackson, falei também do Thor, lá dos Vingadores, né? Tudo remete, né? São deuses, né, que fazem parte da mitologia grega. Falei para vocês a respeito do alfabeto grego, que tem uma importância demais, né, a contribuição dele, do povo grego para o nosso cotidiano, né? Ele foi criado no século 8 antes de Cristo, bem antes de Cristo nascer, e ele foi adaptado a diversos povos, e ele é usado até mesmo para alguns símbolos na matemática. Por exemplo, o pi. Eu não sou muito boa em matemática, né? Mas alguns símbolos me lembram bastante a respeito da matemática, como o pi, né? O delta. Falamos a respeito da literatura grega, falei para vocês que é muito importante. A literatura grega é uma das mais importantes que já existiu, né? Fala sobre a Ilíada, a Odisseia, que foram escritas pelo poeta Homero, que são bem importantes, até hoje na atualidade, né? Se leem bastante. Falei para vocês que na Grécia Antiga é o berço dos historiadores, dos primeiros historiadores que nasceram na Grécia Antiga. Bom, e hoje o nosso item está na página 315 e nós vamos começar a falar sobre a mitologia grega, né? Vamos voltar a falar da mitologia grega. Bom, para isso eu vou pedir que vocês peguem a apostila de vocês, né? Abram na página 315 para nós conseguirmos acompanhar. Bom, no primeiro parágrafo vai falar que a mitologia grega é uma fonte de informações religiosas e também apresenta um conjunto de histórias, mitos. Quando vocês perguntam mitos, professora, mito é mentira? Não, mito não é mentira. O mito, ele é uma verdade que aconteceu para aquele povo, não necessariamente tem acontecido essa questão dos deuses, mas é uma coisa que eles acreditam. Então não é mentira. Se eles acreditam nessa questão de mito, naquela época acreditavam nos deuses, né? Então não é mentira. Não é uma coisa que para eles é mentira, é uma coisa que eles acreditam. Então, quando fala mito, é um mito isso daí. Um mito é uma coisa que não é mentira, é uma coisa que de fato eles acreditavam. Os povos gregos acreditavam nos seus deuses, faziam as adorações a esses deuses, assim como no Antigo Egito, assim como nos antigos povos que nós já estudamos, eles acreditavam nos deuses deles. Então, não é um mito, não é uma mentira, é um mito. Quando nós falamos mito, então, é mentira. Não, não é mentira. É uma verdade para que aquele povo acreditava. Não necessariamente nós precisamos acreditar, né? Nós, a maioria, não acreditamos nesses deuses, nada de que isso tenha existido. Mas na época, se eles acreditavam, é uma verdade absoluta para eles. Conseguiram entender? Aqui fala, conjunto de histórias, mitos que buscam explicar a origem dos deuses, da terra e dos elementos da natureza. Bom, através desses deuses, né,
esses povos gregos, os antigos povos gregos, né, os povos romanos, eles tentavam acreditar como que a terra e a natureza existiu sem a presença desses deuses, né? Então eles acreditavam fielmente que tudo que ocorreu naquela época, né, tinha o dedo desses deuses, né, que eles acreditavam. Bom, aqui fala que as histórias mitológicas podem ser interpretadas como uma visão sobre os atos, os valores e as características do comportamento de homens e mulheres. Bom, os gregos eram politeístas, sempre lembrem, poli, vários deuses, não um deus só, né? A maioria de nós acreditamos num só Deus, né? O nosso Deus, né? Que nós adoramos, nós amamos, mas para eles eram vários deuses, né? Eram diferentes deuses que eles cultuavam e acreditavam. Falando de novo, assim como no Antigo Egito, assim como nos antigos povos da Mesopotâmia, dos Incas, dos Maias, os Astecas também adoravam vários deuses. E não era diferente na Grécia Antiga, eles eram politeístas, tá? Politeístas, vários deuses, ou seja, acreditavam em vários deuses. As divindades gregas eram consideradas imortais, né? Mas apresentava algumas características humanas, né? Diferente dos povos antigos, né? Que apresentavam características humanas, mas às vezes tinha cabeça de sapo, cabeça de cavalo, né? Os deuses da Grécia Antiga que eles acreditavam eram deuses, né? Imortais, que nunca morreriam, mas eram deuses totalmente parecidos com a figura humana, com todos os traços humanos e muito bonito, né? Os deuses, os homens, eram retratados musculosos, né? Fortes, carregando espadas, muito bem apresentados, as mulheres sempre muito bonitas, né? Como o exemplo da Afrodite, né? A deusa do amor, né? Ela toda de cabelos ruivos, renascendo, né? Toda muito bonita. Então, a questão que eles acreditavam era que os deuses deles eram imortais e que eles tinham características humanas, né? Eles eram com características como qualquer outro humano. Principalmente as relacionadas às emoções. Os deuses deles, né, para eles, sentiam as emoções assim como um humano sente, ou seja, sentia tristeza, sentia alegria, como raiva, rancor, ciúme, alegria, e até mesmo nós podemos perceber que tem muitos deuses que são da vingança, né, na mitologia grega, quando nós falamos, o deus do trovão, o deus, né, Deus da guerra, né, todos com características de raiva, né, de ódio, também de amor, né. Segundo as narrativas mitológicas, os principais deuses e deusas gregas moravam no Monte Olimpo, a mais alta montanha da Grécia, né? Até hoje tem pessoas que visitam a Grécia e falam, vão conhecer o Monte Olimpo, onde é retratado das histórias, né? Bom, observe a seguir os principais deuses gregos, né? Deixe na plataforma qual deus que você conhece, que você já escutou falar, ou que você gosta de estudar a respeito. Bom, o Zeus é o deus dos deuses, ou seja, o Zeus é o deus supremo, o deus que manda em tudo, né? É o deus, no romano, ele é conhecido como Júpiter, na mitologia romana. É o deus que manda em tudo, é como se fosse o comandante, né? O deus supremo, o deus dos deuses. A Hera é a deusa do casamento e das mulheres, e também ela é conhecida como a deusa da maternidade, né? Aquela que quando a pessoa quer engravidar, né? Naquela época, a pessoa casou e quer ter um bebê, reza para a deusa da Hera, né? A deusa do casamento, da maternidade. A Atena é a deusa da sabedoria, né? O deus da o Apolo é o deus da inspiração poética e é o deus da beleza, como eu falei para vocês, né? Esses deuses, eles têm características humanas e é sempre retratados muito bonitos, né? Sempre assim, musculosos, fortes, bonitos, né? A Afrodite, acho que é uma das mais conhecidas de vocês, é a deusa do amor, tá? O Ares, o deus da guerra. O Poseidon, o deus dos mares, né? Aquaman, acho que não sei se tem alguma coisa a ver, né? Não sei se vocês já assistiram. A Deméter, a deusa dos cereais e da fertilidade. A Artemis, né? É a deusa da caça e a protetora dos animais. O Dionísio é o deus do vinho e da vegetação, aquele que protege os vegetais. O Hermes é o mensageiro dos deuses e do deus dos pastores. E o Hadés é o deus do mundo subterrâneo, ou seja, o mundo mais profundo.
Bom, em seguida nós vamos ver, nós terminamos agora a respeito da mitologia, né, dos deuses. Os deuses, acredito que não são só esses, acredito que tem mais alguns deuses que são adorados, né? A mitologia grega é muito grande, tem muita coisa para ser estudada, tem muitas histórias, né? Eu vou até deixar algumas nos slides para vocês acompanharem. Bom, agora nós vamos entrar em outro item muito importante também da cultura grego, que é a respeito da filosofia. A filosofia grega é uma das mais importantes, que tem muitos aspectos na atualidade que são muito presentes quando nós estudamos a respeito de Sócrates, de Platão. Os ideais deles estão muito presentes na atualidade. Bom, no primeiro parágrafo, nós vamos ver que para os gregos antigos, muitas coisas eram explicadas por meio de histórias mitológicas, né? Que nem nós acabamos de estudar a respeito da mitologia, né? A respeito dos deuses, porque o Deus, nós rezamos para aquele Deus e ele não quis isso, ou quis aquilo. Mesmo assim, algumas pessoas, conhecidas como amigos da sabedoria, né? Ou filósofos, né? Filósofos a sabedoria, significa sabedoria, né? Buscavam explicar a natureza, o mundo e o ser humano por meio do pensamento racional e do conhecimento direto. Ou seja, esses filósofos surgiram, né? Eles não acreditavam tanto nessa mitologia grega, nesses deuses, e eles tentavam entender o que passava na cabeça do ser humano, o que está passando na cabeça dele, sendo que os deuses não conseguem explicar para mim. Mas o que eu estou tentando entender o que está passando na cabeça dele. Então foram surgindo ideias, né, a respeito do homem. No segundo parágrafo, nós vamos ver que, mas isso não aconteceu rapidamente. Antes foi preciso que os gregos criassem a escrita, né? A escrita que eu falei para vocês, que é muito, muito importante até na nossa atualidade, o nosso alfabeto, né? Tem bastante resquícios do alfabeto grego. Criassem a escrita para registrar as suas leis, utilizassem a moeda para as trocas comerciais. Ó, que importante lembrar, eles já utilizavam a moeda deles para conseguir realizar as trocas comerciais, ou seja, não era o escambo, né? Não era a troca de uma mercadoria pela outra, eles já tinham a sua própria moeda. E também o seu calendário, já tinham definido o seu calendário para contar a passagem do tempo. Ó, que interessante. Eles já tinham um pensamento, né, a respeito do que o homem tá pensando, tentar entender o homem, já tinha a sua própria moeda, já tinha o seu próprio calendário, então eles já conseguiam dar aquele certo controle, né, para controlar a sua passagem de tempo. O debate de ideias em praça pública também foi outro elemento fundamental para o nascimento da filosofia. Para que nascesse de fato a filosofia, que é a sabedoria, que é aquele saber, o que precisavam? Precisavam começar a debater. Reuniam-se várias pessoas em praças públicas para conseguir debater a respeito do que o homem está pensando. Que o homem é bom, o homem é mau, como que é? Com isso, os gregos criaram uma nova prática social, em que o valor das pessoas e suas ideias eram respeitados por todos. Ou seja, todos se reuniam e cada um tinha sua livre expressão, cada um podia falar o que estava pensando, né? Ninguém freava o outro, você não pode falar isso. Não, você pode falar o que você está pensando. Isso colaborou para o pensamento filosófico surgir e se desenvolver na Grécia Antiga. Vamos conhecer outros filósofos gregos e seus pensamentos? Ou seja, gente, filosofia significa saber, tá? Filosofias, tá? Sempre lembrem da questão do saber, tentar entender. Um dos mais importantes, né, o Tales. Ele nasceu no final do século VII a.C., na cidade de Mileto, também é conhecido como Tales de Mileto. É um dos mais antigos filósofos gregos. Ele evitou a interpretação mitológica do mundo e buscou compreender as causas dos eventos cotidianos por meio da reflexão e da observação da natureza. Ele era um cara que observava bastante a natureza e não tentava entender o mundo através da mitologia, através dos gregos. Ou seja, a respeito do que está acontecendo na natureza. Os gregos têm nada a ver com isso. Os mitos e os deuses, quer dizer. Sócrates também foi outro bastante importante filósofo, né? Ele nasceu em Atenas em 469 a.C., considerado atualmente
um dos principais filósofos da Grécia Antiga. Ele pensava sobre questões de ética, moral e já pensava na política também naquela época. Ele criou um método de perguntas e respostas para chegar ao esclarecimento das questões. O Platão nasceu em 428 a.C., também em Atenas. Foi o principal aluno de Sócrates. Ó que legal. Ele foi aluno do Sócrates. O Platão foi aluno do Sócrates. Na Academia de Atenas. Para Platão, o conhecimento verdadeiro estaria no mundo das ideias e a mais importante dela seria a ideia do bem. Ou seja, para você ser uma pessoa boa, né? Ele acreditava que para o mundo mudar tinha que ter ideias do bem. O Aristóteles nasceu em Estagira, em 384 a.C. Ele foi o principal aluno de Platão. Ó como que legal que dá para ver, né? O Platão foi aluno do Sócrates e o Aristóteles foi aluno do Platão. Ele foi o principal aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande, né? Logo, nós vamos estudar também a respeito do Alexandre o Grande, né? Costumava refletir sobre vários campos do conhecimento, como lógica, ética, política, poesia, drama, biologia e zoologia. Naquela época ele já pensava a respeito de todas essas matérias, né, que nós estudamos, né, a respeito da poesia, né, que era bastante importante na Grécia, do drama, né, que eu falei para vocês que o teatro nasceu na Grécia, né, a respeito da biologia também, ó que interessante. Bom, na página 317, nós temos aqui, relaciona os conceitos com a sua definição correta. Vou pedir para que vocês peguem a apostila de vocês e respondam a número 1 e a número 2. A número 1, mitologia. O que a mitologia representa? Mitologia são pessoas que buscavam explicar a natureza de maneira racional, conhecidas como amigos da sabedoria. Quem que eram os amigos da sabedoria, que eu falei agora há pouco? São os deuses? Será? Cultura clássica. O que é a cultura clássica? Pessoas que buscavam explicar a natureza de maneira racional, conhecidas como amigos da sabedoria? Conjunto de narrativas simbólicas que explicavam a origem dos seres humanos, do universo, dos fenômenos naturais? Ou é conjunto de conhecimento dos gregos e romanos? Filósofos. Quem são os filósofos que nós acabamos de estudar? Sócrates, Platão, Aristóteles. Quem são? São os amigos da sabedoria, gente. Eles que se reuniam em praça pública para discutir a sabedoria política, ética, tá? Não são deuses, tá? Não confundam. A número 2. Encontre no diagrama as palavras relativas à cultura clássica, apresentando abaixo. Depois escolha 2 palavras que você encontrou e forme uma frase com elas. Aqui é para vocês fazerem, tá? Bom, pessoal, por hoje nós encerramos a nossa aula aqui. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Vou deixar algumas questões na plataforma para que vocês respondam. Enquanto isso, eu vou corrigindo. Pessoal, eu vou a respeito daquele quiz que é deixado na plataforma. Ele tem um horário, tá? Às vezes para encerrar. Então, vocês fiquem bastante atentos, tá? Na hora de resolver, tá? Não deixem passar muitas horas, porque daí ele acaba fechando e vocês acabam, às vezes, não conseguindo responder, ok? Diferente das perguntas que eu deixo, que tem um tempo maior para ser respondido. Não sei se, relembrando o que a gente estudou, nós vimos hoje a respeito da mitologia grega, né? Dos deuses mais importantes da Grécia Antiga, né? Nós vimos também a respeito da filosofia grega. O que é a filosofia? A sabedoria, os amigos do saber que se reuniam em praça pública para discutir, né, as histórias, tentar definir o que é o homem, o que é o pensamento do homem, tá? Não confundam os deuses com os filósofos, tá? Os deuses são uma coisa e os filósofos são outras, ok?